Olá pessoal, hoje mais um vídeo para nós refletirmos e eu espero que Deus me capacite mais uma vez para que eu venha trazer para você direção, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a blindagem. Muitas pessoas me escrevem preocupados, né? Com o ataque do demônio, eu estou sendo atacado, eu estou sendo rechaçado, Satanás incorporou no meu quarto, medo da dengue, do chikungunya, da microcefalia, da febre amarela, medo, medo, medo. Será que isso é genuíno do cristão? E onde é que nós buscamos fontes para nos proteger, nos lapidar e nos capacitar a combater o bom combate da fé? Esse velho soldado que vos fala, já estou indo para 51 anos de idade, vejam só meus cabelos brancos. Já ouviram falar de Nicolás Maduro? Pois é, agora Daniel Maduro. Estarei com os cabelos mais grisalhos. Minha esposa diz que remete à maturidade. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco, né, daquilo que a gente tem aprendido com Deus. E eu posso garantir uma coisa para vocês, funciona, tá? Nós temos experimentado a nível prático isso que eu estou dividindo com vocês, ou seja, o que nós temos não é apenas algo teórico, eu quero partilhar com vocês uma experiência que Deus tem me dado, tem dado à minha família para prosseguir nessa jornada de fé. E aprendendo com os nossos erros, né? E aprendendo também a caminhar na terra como cidadãos dos céus, com todos os nossos erros, é evidente, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações. Daniel erra, Daniel é pecador, eu choro, eu sangro e às vezes eu também tenho medo. Mas a questão, você não pode ficar nesse medo. Então eu espero que esse vídeo venha trazer um despertar para a sua vida. Na vida, nós vamos passar por aflições. A Bíblia já fala sobre isso, então você não vai mudar essa história. Na vida, passaremos aflições. Dois motivos que vai te fazer passar por aflições. A primeira, na anuência de Deus, na quiescência de Deus, mediante um propósito. A todo tempo, modo e propósito, então Deus ele vai lapidar a sua fé. Todos os profetas das Escrituras passaram grandes perseguições. E Jesus já disse que nós seremos perseguidos por amor a Ele. Então a primeira coisa é a permissão de Deus. Então você não pode cair naquela malha de triunfalismo e dizer, ah não, nada me tocará, né? 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, sim. Né? Aquilo que vem do adversário não vai te tocar, mas aquilo que é permissão de Deus vai acontecer. Na vida teremos aflições, já falei em outros vídeos, doenças, inclusive Eliseu morreu da doença que ele tinha, Trófimo, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, né? Timóteo tinha problemas de estômago, então nem sempre Deus vai te curar, tá bom? Não estou falando apenas da cura física, mas uma coisa macro aqui. Então, às vezes, Deus permite que você passe por algumas coisas, na permissão de Deus, para que você cresça, para que você amadureça, né? E a outra coisa é a legalidade do pecado, e evidente, fruto das suas escolhas. Uma vez uma pessoa pegou e falou para mim, Daniel, mas é a graça? Sim, a graça, sem santificação, sem renúncia, sem deixar o pecado, né? Sem amar a Deus acima de todas as coisas, sim, a graça é quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, teu nome está escrito no livro da vida. E pela graça e misericórdia nós somos salvos, que nós não somos merecedores disso. Graça é um imerecimento. No entanto, a autoridade espiritual e essa blindagem só vai ser funcional na sua vida, só vai ser para valer na sua vida quando você viver algumas experiências. Eu quero compactar aqui em 3 experiências, 3 passos, melhor dizendo, que eu vou passar e dividir com vocês para que você seja mais do que vencedor. Para que realmente você tenha uma blindagem de proteção contra tantas setas do adversário ao nosso redor, contra um mundo de hoje mergulhado na inveja, na soberba, na ausência do amor, na ausência de fé, onde as pessoas são cruéis, onde as pessoas são soberbas. Eu sinto isso nas redes sociais. A pessoa está protegida atrás de um teclado, você mostra o coração dela, cruel, soberba, amarga. Sabe, pessoas felizes têm um olhar radiante, né? Quando você está bem consigo mesmo, quando você está bem com Deus, sabe, você transborda amor. Mas pessoas frustradas, pessoas fracassadas, por escolhas erradas, né, por não obedecer os valores de Deus, às vezes acham que denegrindo alguém vão se sentir superior. E infelizmente o mundo está cheio disso, que vivemos uma época que o amor tem se esfriado. Nós temos que resgatar esses valores. A igreja primitiva, o remanescente fiel,
é para você que eu estou falando, tá? Então não adianta lamentar, nós temos sim o livre-arbítrio. As nossas escolhas vão determinar a nossa colheita, simples assim, a Bíblia diz. Então vamos passar aqui 3 passos que vão te ajudar a suportar os cravos, atravessar os desertos, né, e as aflições da vida. Então, não existe na mensagem de Deus nada, nem um escopo rudimentar, sobre triunfalismo. Não tem. Você não vai encontrar uma linha. Ah, a coisa vai de bom para melhor. Você se converteu agora, serás próspero, curado, vitorioso em todas as guerras. Não. Paulo se converteu e a coisa piorou na vida dele. Paulo tinha uma vida confortável, era fariseu, tinha prestígio social, tinha dinheiro, tinha poder, né, tinha respeito. De repente se converteu. O que aconteceu com Paulo mesmo? Pois é. Então, né, nós vamos passar por isso sim. Não, no entanto, qual a recompensa dos justos? A vida eterna, galardão de Deus para nós, tá? Aquele que dá um copo de água fria a um pequeno de Deus, já tem um galardão diante de Deus. Imagina então, sei lá, né? Se você der um chocolate 70% cacau, uma pipoca caramelizada coberta de chocolate da Pan. Meditem a respeito. Brincadeira. Então, nós temos isso, uma paz que transcende o entendimento. Isso é algo extraordinário, isso é algo maravilhoso. Essa paz só Jesus te dá. Então, paz no meio da tribulação. Quais são os passos que eu tenho que fazer, Daniel? Primeiro passo, jamais desista. Guarda isso, escreve no espelho, marca no seu coração a fogo. Jamais desista. Martin Luther King já falou sobre isso. Voe, não pode voar. Corre, não consigo correr. Anda, não consigo andar. Rasteja, mas não para. Essa é a questão. Não parar, prossiga. Se eu não tivesse prosseguido, hoje eu não teria contrato editorial com editoras renomadas, né, no Brasil. Se eu não tivesse prosseguido, eu não teria escrito 16 livros, estou escrevendo o 17º. Se eu não tivesse prosseguido, eu não estaria fazendo esse vídeo para você. Talvez eu nem tivesse sido pai, tido essa experiência maravilhosa de ser pai, né? Se eu não tivesse prosseguido, quantas coisas o diabo teria furtado da minha vida, inclusive uma experiência maravilhosa, extraordinária, e hoje desfrutar de um momento tão especial com as minhas ovelhas, que eu amo muito, né? Sabe, são extensão da minha família, nós somos um grupo de 76, unidos, sei o nome de todo mundo, todos têm meu telefone. Tá, assista o nosso vídeo do batismo, você vê que bacana que é isso. Mas isso foi construído, foi lapidado, foi forjado ao longo de 3 anos. Ao longo de 3 anos. Claro que eu não posso acolher a todos, Jesus só escolheu 12. Ele não escolheu 300, 3 mil, 5 milhões, né? Então, é o que eu posso. Agora, esses estão sendo forjados líderes e nós vamos multiplicar essa visão de reino. E através desse vídeo, essa mensagem chega também ao teu coração. Então, se eu tivesse desistido, eu não teria feito nada disso. Eu teria me furtado de experiências incríveis com Deus, maravilhosas com Deus, de amizades extraordinárias. E claro, fui traído, fui roubado. Faz parte do aprendizado, faz parte da seleção de Deus na sua vida. Então, primeiro passo, jamais desista. Caiu? Levanta. Errou? Busca o acerto. Está sangrando? Busca cura. Procura restauração nas suas emoções, né? Não desista. Persista. O grande desafio é, e sempre será, se manter em pé. Olha só, Tiago 1,12. Feliz, feliz. Tá vendo? Da onde vem a felicidade? Feliz é o homem que persevera na provação. Persevera na provação. Não na abundância da bênção, da graça. Na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Né? Primeiro você faz a prova, depois você ganha a nota, né? Receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que o amam. Isso gera felicidade, perseverança. Porque quando você persevera, você atravessa oceanos, você atravessa desertos, você atravessa vales sombrios, mas quando você chega lá, é maravilhoso. Sabe? Então Deus me deu experiências tão singulares, tão ímpar, tão particulares, que eu não troco isso por nada desse mundo, né? Por dinheiro, fama, poder, toda essa vaidade que tem no altar aí, né? Não troco por nada disso. Já me convidaram para ser político, já me convidaram para ser apóstolo, já me convidaram para isso e para aquilo, né? Mas a grande alegria que eu tenho é de servir ao Rei dos Reis, servir aos que servem. É um grande honra e privilégio. Sou peregrino aqui, estou de passagem. Eu só preciso do suficiente para cada dia, para cada manhã. E nisso, mais uma vez, eu solicito a sua intercessão, a sua mão estendida, para que não falte suprimento nessa trincheira, tá? Olha outro texto, Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diversas, não algumas, não uma.
várias provações. Você vai passar por isso, viu? Grande alegria, alegrai-vos. Tudo dai graças, não só quando a coisa está boa, tudo dai graça. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A provação traz perseverança, traz fé, traz maturidade, integridade. Que sem que nada falte, sem que falte a vocês coisa alguma. Percebeu aqui? Isso é consequência. Primeiro vem a perseverança, vem a obediência, vem a fé, vem a maturidade, aí Deus não deixa que falte nada de importante, tá? Eu, como todo brasileiro, às vezes a gente atrasa uma conta aqui, outra ali, mas o pão da mesa não falta. Essencial, Deus sempre vai te trazer. Jesus disse, dai o pão nosso de cada dia. Não é o banquete nosso de cada dia, é o pão. É o necessário para você, né? Em tudo dai graças. Então, suportar as aflições nos remetem à bênção. E Deus prova o justo. Olha só que incrível isso aqui, ó. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Salmo 11, 5, né? Outro texto maravilhoso. 1 Pedro. Imagina o que Pedro deve ter passado, né? Pedro, Paulo, às vezes eu sofro uma centelha do que eles passaram, um milésimo que eles passaram com a crueldade humana, com a maldade humana, com traição, com roubo, com pessoas que sentam à minha mesa e me traem, com pessoas que se aproximam com interesse por você, que te invejam, que querem que você caia, que torcem pelo seu fracasso. Olha, o ser humano está muito corrompido. Imagina o que Pedro passou. A gente vê pela descrição, pelas palavras dele, que realmente ele passou por muitas lutas, mas superou, né? 1 Pedro capítulo 1, de 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm. Então a fé, ela é provada. Como é que eu provo a minha fé? Passando por tribulação e tendo alegria na tribulação, não se lamentando na tribulação, porque Deus não abençoa o murmurador, abençoa aquele tudo dai graças, né? Comprovado, para que aconteça, que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. A nossa fé precisa ser refinada pelo fogo, e é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Incrível, né? Olha só isso daqui, Deuteronômio 8:2. Lembre-se como o Senhor, seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Você só sabe se você é cristão de verdade quando você passa dificuldade. Né? Então essa mensagem que a gente vê nos altares triunfalistas, eu fiz um ato profético para melhorar de vida, eu determinei, eu comprei o carnê da bênção, eu fui na fogueira, eu recebi a unção disso ou daquilo, eu determinei, não funciona. Desculpa te assim, tirar esse entusiasmo de você, vamos ser realistas. Não funciona sem vida com Deus. Você vai ter provação sim, vai ter dificuldade, Deus vai testar se você obedece ou se não obedece. Sabe, quando você tem pouco, e, por exemplo, tá? Você oferta para a obra de Deus, será que você ofertará quando você tem muito? Né? Muitas vezes a gente diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito, mas eu tenho visto uma inversão desses valores. Normalmente quando a pessoa está suprida, ele não tem mais o olhar de compaixão para o próximo. Ele não consegue amar o próximo como a si mesmo. Então, ele que se lasque. Agora eu estou bem, Deus está me abençoando aqui. Esse orgulho precede a queda. Essa soberba vai te derrubar, porque nessa vida, meu irmão, minha irmã, tudo passa. Tá com saúde agora? Amanhã pode não estar. Tá com dinheiro agora? Tá rico agora? Amanhã você pode ir para falência, pode perder tudo. Então nós não sabemos, tá? As coisas estão ruins para você hoje, amanhã vai estar melhor. Sabe, você tá doente hoje, amanhã você pode estar curado. Tudo nessa vida passa. Então não se orgulhe do momento que você está vivendo. Sempre olhe ao seu redor com compaixão, com os olhos de Cristo. Isso te faz grande diante dele. Vai te colocar à prova se você obedece ou não obedece. Porque obedecer é uma questão de mortificação da carne, muitas vezes, em diversas circunstâncias, né? Você quer ser líder? Ah, todo mundo quer ser líder. Você quer perguntar, eu quero ser líder, me unja líder. Mas quer ser líder mesmo? Te prepara para o treinamento. Se você suportar o treinamento, você vai ser um ótimo líder. Eu estou vendo uma série na Netflix, acho que é Hostness, uma coisa assim, o significado é refém, ela é hebraica, se passa em Israel, e um soldado da inteligência israelense, algo extraordinário, um sequestro ali envolvendo o primeiro-ministro, é uma história muito legal, fica a dica de série no Netflix, ela tem começo, meio e fim, são 2 temporadinhas, acho que 10 ou
10 episódios cada uma. Eu tô fascinado. Eu estou na quinta, nesse momento eu estou no 5º episódio da 2ª temporada. É incrível o negócio. Mas olha só, o soldado israelense, 3 anos de treinamento. Você sabe o que é 3 anos no exército? O cara sabe Krav Maga, o cara sabe mexer tudo quanto é arma, a população inteira, todo o Estado de Israel, todo judeu, todo israelense, sabe manusear armas. Eles têm um exército à disposição a qualquer momento, porque passaram pelo treinamento. 3 anos. É tempo, hein? Pensa em 3 anos. É um colegial. Pensa em 3 anos. É tempo pra caramba. 3 anos. Homens e mulheres servem ao exército. Imagina só esses caras pós-treinamento. Por isso que eles são bons. Eles dão curso pra SWAT. Mas a gente quer ser guerreiro sem treinamento, a gente quer vitória sem luta, a gente quer unção sem santificação. Não tem atalhos. Me perdoa te decepcionar de novo, mas não tem atalhos, tá? Olha aqui, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Pedro está falando. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria, né? Se vocês são insultados, estão falando mal de você? Estão dizendo que você é impostor, que você é ladrão, que você é picareta? Eu escuto isso todo dia. Né? Em menor escala hoje, né? Porque tem menos seguidores nossos que ainda não conhecem o nosso discurso, a grande maioria já conhece o meu discurso, então já acabou esse mimimi. Mas tem um outro que às vezes destoa, tem muito analfabeto funcional no nosso país, tem muita gente amarga, tem muita gente cruel, tem muita gente soberba, então infelizmente a gente esbarra com isso, né? Mas a gente tem que ter o olhar de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo. Essa é a forja. Que vocês se exultem com grande alegria. Que se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes estão vocês, né? Pois o Espírito da glória, do Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, né? 1 Pedro 4, de 12 a 14. Servir ao Senhor com toda humildade. Paulo falando com o quê? Com toda soberba, com todo orgulho, batendo no peito. Eu, meu ministério, minha igreja, minha unção, meu. Não. Servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E não era o satanismo que perseguia Paulo, não era o demônio, a chikungunya, a dengue. Conspiração dos judeus, os líderes religiosos. São os meus, hoje, entre aspas, me considero os maiores inimigos. Não são meus inimigos, minha luta não é contra sangue e carne. Mas muitos líderes me consideram o Daniel um grande inimigo, um grande vilão, que está ensinando o povo a verdade, está ensinando o povo a pensar, está ensinando ao povo coisas que eles têm feito disso um tesouro e têm enriquecido, mentindo, enganando, roubando, saqueando o povo. Eu fico indignado disso. Eu vou continuar assim, chutando a mesa dos cambistas. Essa voz não vai se calar, viu? Líderes corruptos, mentirosos, né? Essa voz continuará a proferir. E mesmo que um dia eu não esteja mais aqui, terá registro de cada palavra minha e vai continuar ecoando, como a voz de Paulo ecoa, como a voz de Pedro ecoa, como a voz dos profetas ecoaram, e vai continuar ecoando, que a sua voz venha somar conosco num grande coral de Deus, para sacudir o inferno, para fazer diferença nessa terra que hoje, nesse mundo tenebroso, né? Atos dos Apóstolos 20, 19. Não era conspiração satanista. Olha aqui, Lucas 8, 13. Aos que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As igrejas estão lotadas de gente interesseira, de pessoas que vão lá só por interesse, quer a bênção, quer o dinheiro, quer a cura, quer. Ninguém está indo lá para oferecer alguma coisa, oferecer amor, adoração, louvor, renúncia, santidade. Na hora da prova, perecem. E eu conheço milhares, porque pelas redes sociais a gente mede, de crentes sem Cristo, de pessoas que na primeira provaçãozinha, Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, ó vida, ó azar. Sim, é difícil, eu choro, eu sangro, eu passo por lutas também, eu passo por privações também, eu não sou melhor que ninguém, eu anuncio isso. Né? Eu não seleciono o que eu vou divulgar. Eu já gravei vídeo contando minhas dificuldades, eu já escrevi sobre as lutas que eu passei, porque eu quero passar para você uma imagem realista e não triunfalista. Na vida teremos aflições, mas se Paulo conseguiu, você consegue. Se Davi conseguiu, você consegue. Se o Daniel, pela misericórdia e graça de Deus, tem conseguido até aqui, você também consegue, tá? Não desista, persista. Segundo passo, obedeça, sem hesitar, sem questionar. Mas Deus está falando, será? Obedece. Deus mandou? Obedece, não questiona, ame a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o seu entendimento. Você tem ideia do que é isso? Né? Ou seja, passa mais tempo com Deus do que na internet, só para você ter um medidor, tá?
Vontade de Deus na Bíblia. Vamos entender isso aqui, ó. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça, ganância, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Efésios 1, de 9 a 11. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir. Esse daqui é um versículo polêmico, eu não vou nem expandi-lo, mas dá uma olhada no livro do Rob Bell, O Amor Vence, e um vídeo nosso chamado A Justiça do Amor. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas, tá vendo? Não algumas, não algum grupinho, celestiais ou terrenas, céus ou terra. Veja o vídeo também, o querubim da guarda e o querubim adorador. Na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios, dispensação da plenitude. O que será essa plenitude dos tempos, né? Efésios 1, 9 a 10. Eu vou expandir esse tema no livro A História de Mitre, já temos o tomo 1, estou escrevendo o tomo 2, vai ser lançado pela editora Planeta, provavelmente final de março de 2018, vai ser lançado A História de Mitre, tomo 1. Lá para julho deste ano vai ser lançado Os 7 Espelhos da Alma, já está escrito, também está em posse da editora, um livro sobre relacionamento, vamos estreitar esse relacionamento com Deus, homem e mulher, vamos falar de assuntos tabus em nosso meio, tem todo o manual médico que a minha esposa desenvolveu, homem com filhos, ministeriais, 7 esferas de relacionamento. Eu tenho certeza, diante de Deus, não por soberba minha, porque Ele nos capacitou, vai ser o melhor livro sobre relacionamento que você já leu na sua vida, né? Porque eu li muito livro para compor esse livro, que tem de coisa medíocre por aí, feito mais ou menos só para ganhar dinheiro, misericórdia. Ou faz com excelência, ou é melhor não fazer, né? Então vamos lá, né? Salmo 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Espere com paciência. Essa é a parte mais difícil. Esperar, descansar no Senhor. Salmo 37, 34. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, tá assim, né? Ou quantos você conhece? Senhor, Senhor. Né? Crentes às vezes tradicionais, né? Cheio de pudores. Eu conheci um amigo meu, namorou com uma menina que era de uma igreja bem tradicional. Né? Assim, não podia usar perfume, não podia usar brinco, não podia usar maquiagem, mas ela saía da reunião de oração e ia para balada funk, mudava de roupa e ia. Então, quer dizer, Deus está vendo o seu coração, não adianta você ser hipócrita lá, adorando a Deus, poderoso a Deus, e você tem uma vida podre, sabe? Ou vive a Deus ou não vive, assim sim, não, não. Nem você vai colher frutos das suas escolhas, né? Então, olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar? Quem vai entrar? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Você está fazendo a vontade de Deus? Você ama o próximo como a ti mesmo? Né? Você oferta o melhor para Deus? O melhor, não a sobra, o resto, a esmola. Estou falando de dinheiro também, tá? A Bíblia não fala que você precisa dar, no Novo Testamento, 10%, mas fala que você tem que investir na obra. Por amor, sem constrangimento, né? Por amor, segundo a sua prosperidade, mas incentiva investimento. Claro, Paulo vivia do quê? De brisa? Não, ele agradece aos filipenses pela oferta que ele recebeu, Filipenses capítulo 4. Né? Finalmente vocês lembraram de mim, realmente eu estou numa aflição aqui, vocês me acolheram. Então isso, a motivação sempre é o amor. Então quanto você oferta? Né? Quanto que você dedica para Deus de tempo da sua vida? Quanto você dedica dos seus talentos? Né? Você é dentista, será que você não pode atender alguém que não tem condição de pagar? Você é médico, será que você não pode acolher alguém que não tem condição de pagar? Né? Você é advogado, você não pode acolher? Eu conheço pessoas que fazem isso. Então ofertam a Deus o seu talento, a sua habilidade, os seus recursos muitas vezes. Né? Mateus 7, 21, esse daí. Mateus 6, 9 a 10. Vocês orem assim, Jesus nos ensinando a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feito o quê? A minha vontade? Não, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 9 a 10. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer o quê? A tua vontade, pois tu és o meu Deus, que é o bondoso Espírito que nos conduz no terreno plano. Salmo 143, 10. João 9, 31. Sabemos que Deus, presta atenção nisso, sabemos que Deus não ouve pecadores. Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou a cesta básica para quem está passando dificuldade, eu louvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro. Você realmente, mas você tem vida com Deus? Você ajuda, você auxilia, você escuta, você ama, você perdoa, né? Você não inveja, você não faz fofoca, né? Você não é maledicente.
Será? Então, sabemos que Deus não ouve pecadores, quer dizer, um pecado constante. Você deixou o pecado te dominar, viciado em pornografia, sexo antes do casamento, fora do casamento, é uma bagunça isso, dentro da igreja, viu? Já falei um vídeo sobre isso, pornografia na igreja vale a pena ver. Não houve pecadores, mas houve o homem que o tema e pratique a sua vontade. Isso a gente não quer, né? A gente vai em busca dos atalhos. Eu comprei a meia profética, a toalha ungida e pronto, seus problemas acabaram. Só que não, você vai ter um grande problema. Parece que as pessoas têm medo de tudo, mas não têm medo de Deus. O que está acontecendo nessa geração? Sabe, essa geração está terrível, viu? Então, obedeça a Deus, não importa o que aconteça, obedeça. Deus mandou, faça para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Não faça para exaltação pessoal, faça para Ele, né? 1 João 5, de 14 a 15. Presta atenção nisso daqui. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ih, Daniel lascou. Tem que ser com a vontade de Deus e não a minha, porque eu determinei que eu quero ter um carro novo, uma casa própria, próspero, fazenda, sítio, jatinho. Eu determinei a cura, o milagre, a bênção. Olha lá, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Deus não vai te abençoar em algo antagônico à vontade dele. Ele não vai te enriquecer para você ser soberbo. Ele não vai te curar para você continuar humilhando os outros. Ele vai continuar colocando essa limitação na sua vida para que você seja humilde. Eu conheci muita gente que tinha muito e desceu no fundo do poço, que no fundo do poço só tem um lugar para você olhar, que é para cima. Não brinca com Deus, gente. Jesus está voltando. Todos os sinais estão emoldurados ao nosso redor. Nosso tempo está acabando aqui, viu? Eu estou indo para casa. E você? Vai para onde? Né? E pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que Ele pedimos. 1 João 5, de 14 a 15, né? Então, enfim, versículos não falta, eu vou pegar o último aqui, Atos dos Apóstolos 20 e 27. Pois não deixei de proclamar a vocês. O quê? Toda a vontade de Deus. E qual o preço que Paulo pagou mesmo? Falar a verdade não é fácil, né? É isso mesmo, pagou um preço. Olha aqui que diz aqui o texto também de Romanos 12, 2. Não se amoldem no padrão deste mundo, tá? Ou seja, balada gospel, festa junina gospel, carnaval gospel, isso é modelo do mundo, é método carnal para atrair crente carnal. Para de cair nessas armadilhas toscas, sabe? As pessoas têm uma criatividade tão limitada dentro da igreja que cada hora inventa uma bobagem. É só olhar a Bíblia. Seja como os bereanos, checa na palavra, está escrito e obedeço. Não está, não obedeço. Você tem que fazer por amor. O altar é um local de reverência. Você consegue imaginar um sambão no templo? Consegue imaginar uma balada gospel num templo, perto do Santo dos Santos, ou invadindo o Santo dos Santos? É inimaginável isso, né? Um local onde a glória de Deus abunda. Tem que ser com reverência, sim, tem que ser com respeito. E Jesus expulsou mercadores que faziam mais ou menos. Para de brincar com Deus, sabe? Você está indo na igreja por amor ou por entretenimento, né? Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 2, 12, 2. 1 Pedro 2,5, pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos sensatos. Assim de insensato, né? Pessoas sem Cristo, como eu já falei, amargas, invejosas, caluniadores. Efésios 5,17, não sejam insensatos, não surta, tá? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, como eu tenho buscado para a minha vida. Efésios 5,17, né? Se você cumprir essas etapas, puxa, eu estou perseverante, eu estou obedecendo a qualquer preço, eu estou obedecendo a vontade de Deus, fazendo a vontade dele, não a minha, agora você pode ir para a terceira e última etapa. Não tenha medo, não tenha medo, porque agora sim o Senhor é contigo, porque eu sou perseverante, porque eu não desisti, porque eu continuo na travessia do deserto, porque eu olho para Jesus, porque eu obedeço os seus mandamentos e procuro mortificar a minha carne. Você não precisa ter medo. Daniel tem medo? Às vezes tem, mas você não pode viver no medo. Daniel sangra, Daniel chora, Elias teve medo, Pedro teve medo, né? Paulo sangrou, mas isso não nos faz melhores nem piores do que ninguém. A grande diferença é quando você tem Cristo no coração, você sai desse atoleiro, você se renova, né? Todas as vezes que alguma coisa me aflige, que eu passo por alguma aflição, eu busco renovação em Deus e eu me refugio
né, no manto da fé. Isso traz renovo para a minha vida. Isso traz fortalecimento para a minha vida. Eu não sou melhor que você. Eu dependo da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. E se eu deixar de lutar, eu caio. Se eu baixar o escudo da fé, eu caio. Eu sei disso. Então essa renovação é diária, tá? Não tenha medo. Não deixe o medo te dominar. Não tenha medo das coisas ao seu redor. Não tenha medo do diabo. Tenha medo de desapontar a Deus, né? Marcos 5,36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Marcos 5,36. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu fortalecerei e te ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Quem? Os filhos, os que buscam a vontade dele, os que perseveram. Entendeu que as coisas estão interligadas? Você não vai chegar nesse patamar enquanto você não cumprir as outras etapas. Não existe vitória sem luta. Não existe. Se alguém te ensinou isso, está mentindo, está enganando. Profissional da fé, corrupto, ladrão, né? Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, tá? Mas não podem matar a alma. Jamais vão calar nossa alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto ao inferno. Mateus 10:28. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 41:13-14, Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andar. Por que Deus falou isso para Josué? Claro, ele teve medo. Imagina o tamanho da responsabilidade sobre Josué. Enorme, inimaginável. Ia guiar aquele povo que quis apedrejar Moisés. Então, é estreito, né? Então, Josué, ele teve medo e Deus falou isso para ele: não tenha medo. Deus não vai falar não tenha medo se você está sem medo, né? Então, não tenha medo, está fazendo um conforto. Sofonias 3:16-17. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para te salvar. Ele se regozijará em você, regozijará em mim. Com o seu amor o renovará, ele se regozijará em você nos brados de alegria. Sofonias 3:16-17. Gênesis 15:1. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Guardou isso? Eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Não tenha medo. Não deixa que te intimidem. Não deixa que calem a sua voz. Não tenha medo. Às vezes eu vejo pastores que estão dentro do sistema corrupto. Eu tenho medo de sair porque eu vou perder o salário. Eu vou perder isso. Gente, eu rompi com esse sistema podre. Deus tem me sustentado até aqui. Porque tem levantado justo para dobrar os joelhos, erguer espadas, estender as mãos sobre nós. E Deus tem nos abençoado a cada dia com o seu maná, com as preces dos santos, e tem dado fortalecimento, né? Você pode. Se o Daniel pode, você pode. Se Paulo pôde, você pode. Se Davi conseguiu, você consegue. Carne e osso, como eu, como você. Tudo vai passar nessa vida. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, né? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O moço de Eliseu. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os anjos acampam ao redor dos justos, tá? Não é de qualquer um. Leu Guerreiros da Luz? Deus me deu uma experiência extraordinária. Só de vislumbrar uma lembrança já me emociona. Jeremias capítulo 1, de 7-8. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, não permita que desprezem sua mocidade. Ser jovem, não despreze sua mocidade. A todos que eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Tudo que Deus ordenar, não que os homens digam: fala isso, fala aquilo. Parei de visitar a igreja. Tinha pastores que queriam determinar o que eu falo e o que eu não falo no altar. Ou é o Espírito Santo que age ou não age. Fora os roubos, né? É muito melhor na base. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Ah, que lindo isso, hein? Jeremias 1, de 7-8.
E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, nem tenha medo, ainda que o cerquem de espinheiros e viva entre escorpiões. Não tenha medo se disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras. Ezequiel, aqui Deus está falando com Ezequiel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Fala, anuncie o evangelho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Paga o preço, não tenha medo. O Senhor é contigo e grande será a tua recompensa. Né? Lucas 5,8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por que Jesus se aproximou de Pedro? O que Jesus viu em Pedro? Né? E Jesus disse a Simão, não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Começa o treinamento de Pedro. Ele não foi imediatamente o líder da igreja. Primeiro ele foi treinado 3 anos e meio, lapidado. Depois ele foi líder. Primeiro é aluno, depois professor. Ah, Daniel, quem é a sua cobertura? Hoje eu sou cobertura pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Né? Minha cobertura é Cristo Jesus, mas eu dou cobertura. Um dia eu fui aluno, hoje eu sou professor, eu ensino. Né? Um dia eu fui aprendiz, eu fui um recruta. Hoje Deus me forjou um soldado de Cristo, né? É assim que é, né? Um dia você é aluno, outro dia você é professor, um dia você é recruta, outro dia você é soldado. O que Jesus viu em Pedro? Humildade, com toda certeza. Se Pedro fosse soberbo, Jesus não escolheria ele. Tira isso do seu coração, viu? Soberbo, orgulho, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, Ele é tudo. E tudo que nós somos é graças a Ele. Atos dos Apóstolos 18, de 9 a 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Deus está falando para você agora, tá? Continue falando, não fique calado, né? Pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Tenho muita gente nessa cidade. Naquele momento, Deus estava dando uma proteção especial para Paulo. Muitas vezes Deus deu essa proteção para mim e dará para você. Apocalipse 2:10. Não tenha medo. De novo, não tenha medo. O que está prestes a sofrer? O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Eles sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo, mesmo diante de uma situação dessa, narrada em Apocalipse 2:10. Então, querido, prossiga a jornada. Conclua a carreira. Mantenha a fé até o fim. Olhos em Cristo, né? Ele é o nosso Redentor e Salvador. Persista, obedeça, não tenha medo. Que Deus te abençoe e te guarde.